Imagina, toda semana o Zoro ter que fazer aquele mesmo sacrifício que ele fez e quase morreu. É só uma questão de tempo para aquelas memórias voltarem para o Kuma e ele voltar ao seu estado normal. Dragon diz que foi um marinheiro, então aqui é confirmado realmente que o Dragon foi um marinheiro. A gente já tem aqui 2 pontos contra o fato de que ela poderia ser mãe da Bonnie. Fala galera, voltei pra gente ler os spoilers completos do capítulo 1097 na verdade, de One Piece, lá no site da One Piece X. Se você quiser saber toda e qualquer informação sobre One Piece, você encontra aqui. Mas já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A gente já leu essa primeira parte aqui, que foram os primeiros spoilers, e agora a gente vai ler o spoiler completo desse capítulo, que tem como nome Guine. E essa personagem está se tornando bastante importante com esses spoilers aqui, ainda mais o que pode ter uma reviravolta aí no caso dela ser mulher do Kuma ou não, mãe da Bonnie ou não. Parece que a gente vai ter uma reviravolta aqui, a gente vai comentar sobre isso. Porque a gente vai para 8 anos após o incidente de God Valley, 30 anos atrás, lá no Salt Blue, reino de Sorbet. O Kuma agora tem 17 anos e se tornou um pastor. Muito disso a gente vê no design dele inicial, que sempre andava com a Bíblia. Então, tecnicamente, a gente pode inferir, ou poderia ter inferido, que antes ele era um pastor e agora o Oda confirma isso. Ele está curando os idosos pobres do país, removendo a dor dos seus corpos usando sua Akuma no Mi. As pessoas o chamam de mão milagrosa. Antes era mão libertadora, que foi dada esse nome foi dado pelo Ivankov, agora é mão milagrosa. Mão libertadora e mão milagrosa. Também vemos Guine, agora com 21 anos, se tornando uma bela jovem. Ela é muito bonita e atraente, mais uma das Namis aí que a gente tem em One Piece. Ela é muito parecida com a Nami, só que com sardinhas. Ela repreende os idosos que estão acampando dentro da igreja. Parece que ela é muito popular entre os rapazes. Os cidadãos dizem que o novo rei do reino de Sorbet, o rei Bekori, é um rei sem coração e mesquinho. Ele até faz com que as pessoas doentes paguem tributos. O rei está ouvindo a conversa deles por escuta telefônica e está ficando corado. Ele está ficando corado que as pessoas estão falando mal dele, que ele é um rei mesquinho. Então esse cara é o pior lixo que a gente já poderia ter visto. Só não fica atrás dos Tenryubitos. Kuma diz às pessoas que ele pode curá-las toda semana, desde que seja apenas uma doença leve ou dor. E essa parte aqui é interessante porque mais pra frente a gente vai ver o porquê que ele só pode curar várias pessoas com doenças leves ou dor. Toda a dor acumulada que Kuma removeu é do mesmo tamanho da dor que ele removeu do Luffy em Thriller Bark. Então ele condensou toda a dor das pessoas que ele retirou em uma massa de pata gigantesca, bem grandona, e a gente vai ver o que é que ele vai fazer agora. Condensada em uma bolha de pata, e ele fez o que o Zoro fez, ele recebeu toda a dor para si. Então toda aquela dor, ela não vai desaparecer depois que o Kuma tira da pessoa. Essa dor tem que ir para algum lugar, senão ela vai voltar para as pessoas que ele retirou. A Guine está chorando e diz que Kuma faz isso toda semana. E as pessoas não sabem. Velho, o cara faz isso toda semana para ajudar as pessoas. Ele faz aquele mesmo sacrifício que o Zoro fez uma vez e quase morreu. Ele faz isso toda semana. Vê só o quão absurdo não é esse homem. Kuma diz que não pode ser evitado, porque alguém deve assumir toda a dor e sofrimento que foi removido. Senão, ela não desaparecerá. Se ele deixar a massa de dor e sofrimento sozinha, ela simplesmente voltará para quem ele a removeu. Mas Kuma diz que está feliz porque todos que ele ajudou estão felizes. Então vê só, toda semana, imagina toda semana o Zoro ter que fazer aquele mesmo sacrifício que ele fez e quase morreu. O Kuma é absurdo, está se tornando um dos melhores personagens de One Piece. E esse ponto aqui é um gatilho pra gente pensar que ele não perdeu suas memórias para sempre e ele ainda pode voltar ou pode ter suas memórias de volta. Porque as memórias dele estão contidas dentro de uma pata, dentro de um laboratório, dentro de uma sala do laboratório do Vegapunk. Então, isso faz a gente pensar que, quem sabe, em algum momento as memórias dele tenha que voltar
pro corpo. Porque a Ginny não, a Bonnie tentou, na verdade ela entrou dentro da bolha, mas ela não pegou aquelas memórias pra si. Assim como aconteceu com a dor, porque alguém tem que pegar essa dor pra si. Pode ser que as memórias seja algo tão intrínseco à pessoa que não vá para outra, mas só pode voltar pro dono. Então é só questão de tempo, porque que nem a dor que ele falou aí, que não pode deixar muito tempo, senão ela volta para a pessoa. É só uma questão de tempo para aquelas memórias voltarem para o Kuma e ele voltar ao seu estado normal. E é por isso que o Vegapunk não poderia trazer o Kuma das memórias de volta para o Kuma. Porque é só questão de tempo para que elas voltem. E elas só vão voltar depois que ele cumprir aquela missão que ele tem que cumprir, que o seu corpo tá se mexendo sozinho. E ele invadiu lá o castelo dos Tenryubitos. Mas continuando, Ginny está chorando e diz que... Não, esse aqui eu já li. Há 25 anos, Kuma agora tem 22 anos. Ginny pediu Kuma em casamento, mas Kuma recusa. Ó, vamos ver aqui que esse ponto aqui é interessante, para o que a gente vai ver um pouco mais à frente. Ginny está furiosa e ainda está o pressionando. Kuma quer que eles sejam felizes, mas ele lembra o passado trágico dos seus pais e não quer que a mesma coisa aconteça com Ginny. Ele não quer que eles se casem, que eles tenham um filho, que seja descoberto que o Kuma é da raça dos bucaneiros, para que eles sejam perseguidos. Ele não quer isso para Ginny, que seria sua esposa, e para sua futura filha, que muito provavelmente é a Bonnie. E por isso que ele não quer casar com ela. A gente não sabe se ele vai manter essa decisão até o final, ou se eles realmente vão se casar e vão ter a Bonnie. Mas isso é algo a se pensar. Vamos continuar. Kuma muda de assunto e conta a Ginny as notícias sobre Dragon e o Exército da Liberdade. Ele diz que Dragon é legal e deve ser um herói. Kuma diz que um dia quer sair para o mar e salvar muitas pessoas. É assim que ele quer viver sua vida. As duas crianças do capítulo anterior que zumbaram de Kuma, a que usa chapéu se chama Gyugyu, trazem peixes para casa deles. Aparentemente, ambos têm uma queda por Ginny. São os mesmos caras que vão se tornar ali membros do bando da Bonnie, e isso já foi confirmado. Há 22 anos ocorre um grande incidente. Kuma agora tem 25 anos. Ele está dizendo ao exército do rei para libertar as pessoas que eles sequestraram. Os sequestradores disseram a Kuma que a lei mudou. Foi declarado que as pessoas do sul podem ser usadas como quiser. Kuma fica furioso porque sabe que eles as tornaram escravas e os atacam. O rei explicou que o reino de Sorbet será dividido em duas partes. A parte norte será o verdadeiro reino de Sorbet, e a parte sul é onde vivem os idosos que não podem pagar os tributos. O rei os chama de obstáculos. A igreja de Kuma também está na parte sul. O rei acredita que, fazendo isso, o reino de Sorbet prosperará. Vemos Kuma, Ginny e mais 3, incluindo as duas crianças do capítulo anterior, em uma cela da prisão. Kuma agora está usando seu chapéu característico. De repente, o Exército da Liberdade chega e ataca o reino de Sorbet e depõe o rei. Dragon e Ivankov aparecem. Ivankov diz: Ei Kuma, se você ainda é a mesma pessoa de antigamente, vamos mudar o mundo. O Ivankov é uma figuraça, mano. Eu gosto muito do Ivankov. Só que esse momento aqui, onde o Kuma se rebela contra o rei e acaba sendo preso, é meio incoerente. A não ser pelo fato de que o Kuma é uma boa pessoa e não quer machucar os outros. Mas com seu poder da pata, ele sozinho conseguiria acabar com o exército inteiro do rei, conseguiria depor o rei e tomar o poder para ajudar toda a população do país. Mas acho que ele não fez isso, porque ou tem um limite da Akuma no Mi dele, né? Mas eu acredito que ele não fez isso mais porque ele é uma boa pessoa de coração. Ele não quer machucar os outros, ou não queria naquele momento ali. O Exército da Liberdade, que veio junto com a Era dos Piratas e a Tragédia de Ohara, era liderado pelos dois pilares, Dragon e Ivankov. Com a adição de Kuma, ele se transformou no Exército Revolucionário, que ressoou em todo o mundo. Ginny também se junta ao Exército Revolucionário. Vamos lá que esse ponto aqui é interessante. Juntando o fato de que a Ginny pedia o Kuma em casamento e ele negava, e agora a Ginny se torna uma revolucionária, a gente já tem aqui 2 pontos contra o fato de que ela poderia ser mãe
da Bonnie. Vamos continuar. Dragon diz que eles ainda precisam de dinheiro. Ele quer que o exército revolucionário ajude a facção rebelde de um país que deseja depor seus reis. Ele também quer treinar novos recrutas no manuseio adequado de armas e ensiná-los a lutar. Dragon diz que foi um marinheiro, então aqui é confirmado realmente que o Dragon foi um marinheiro, mas acabou deixando a marinha por algum motivo, e ele vai dizer agora. Ele diz que não encontrou justiça lá. Kuma diz que seguirá Dragon. Dragon diz que não o fará se arrepender dessa decisão. Kuma volta de tempos em tempos para visitar a sua igreja. Passaram-se mais 8 anos. Então, é confirmado que o Dragon foi um marinheiro. Dentro daquela imagem que o Oda desenhou com todos os marinheiros e recrutas, ou quando eles eram mais jovens, tem um cara lá que realmente parece o Dragon, e pode ser que o Oda já tenha dado o spoiler disso há muito tempo, só que a gente não poderia confirmar, porque a aparência do cara antes não é tecnicamente a aparência dele agora. O Dragon mudou muito, tem aquela tatuagem, e a gente não poderia cravar que realmente era ele, mas muito provavelmente era, e o Oda confirma agora que ele foi um marinheiro. E aí, a gente vai continuar. Há 14 anos, em um certo reino, vemos Guine. Ela agora é a comandante do exército do leste. Ela está muito feliz porque se juntará ao esquadrão de Kuma no dia seguinte. Quartel-general do exército revolucionário, Báltico. Alguém relata a Dragon que Guine foi sequestrada. A pessoa que relatou disse que houve um incidente ou inimigo inesperado. Nota final, uma notícia perturbadora. Vamos lá, eu falei que tinham 2 pontos aqui, 3, agora com esse fato de que a Guine se tornou uma comandante ou a comandante do exército leste, que podem dizer ou podem fazer a gente pensar que ela não é a mãe da Bonnie ou faz a gente se questionar. O primeiro fato é que o Kuma não queria que eles se casassem por causa da sua raça e do que isso poderia trazer para a própria Guine e para Bonnie, que é sua filha. Depois disso, eles entram para o exército revolucionário e ela conhece o Dragon. Na verdade, os dois conhecem o Dragon e ela acaba indo para o lado do exército diferente do Kuma, que não necessariamente vai ter alguma relação com ele. O que é que eu penso? Eu penso que o Kuma manteve a sua decisão de não querer se casar com ela, e ela pode ter gostado do Dragon nesse exato momento aí onde eles se separaram, porque o Kuma foi para um lado do exército, ela foi para o outro, e ela poderia ter uma proximidade maior com o Dragon. E aí existe a possibilidade ainda dela ser a mãe do Luffy. Ainda levando em conta uma imagem que eu vi na internet, que o Oda desenhou, que eu vou colocar aqui para vocês, que parece muito a Guine, ainda mais agora que foi revelado a sua forma mais adulta. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, rapaziada, aqui ó, essa aqui é a Guine com a sua forma adulta. O Oda desenhou ela pra gente. A gente vê aqui que ela mantém as mechas aqui, 2 mechas compridas, cada uma de um lado do rosto, e essa mechinha de cabelo aqui pra cima. E aí o Oda já tinha desenhado naquela tipo um mangazinho antes para promover o filme Red, essa mulher aqui, ó, que vocês vão ver aqui agora, ó. Se liguem, parece muito a Guine, porque mantém as 2 mechinhas aqui, ó, cada um de um lado, e essa pontinha aqui em cima. E esse meninozinho aqui parece o Luffy. E aqui a Uta, na verdade, ó. O Shanks, o seu bando, a Uta aqui, e essa mulher aqui parece a Guine. E aqui parece o Luffy. Menininho, de boaça. Então, por isso que eu acho que nesse desencontro de Kuma e Guine, onde antes o Kuma sempre estava rejeitando ela porque não queria que ela se tornasse... ela não fosse caçada pelo governo mundial por estar associada com um bucaneiro e ter uma filha bucaneira, ela tenha se aproximado mais do Dragon, e aí resultou no nosso menino Luffy. Não, todos os indícios ainda continuam dizendo que ela é mãe da Bonnie, só que a gente tem que pensar pelo outro lado também, que pode ser que, na verdade, ela seja mãe do Luffy. Entendeu? O que vocês acham?
Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!